Bom, eu passo agora a apresentar nossa palestrante, que já esteve conosco na semana passada, juntamente com o professor Antenor, para uma palestra, né? Essa palestra acontece na disciplina do PG Letras, mas foi aberta aos cursos do Parfor, ao GELPICOLIN, que é o grupo de pesquisa liderado pela professora Ana, aos colegas das Universidades Federal do Rio Grande do Norte, da Bahia, da Unigrande, da UES. Então, nós estamos todos aqui prestigiando essa grande expert em linguística cognitiva, né? Então, a professora tem renome internacional e eu vou ler o currículo reduzindo um pouco, porque a letrinha está bem miúda, vocês já receberam, né? Mas eu vou tentar resumir. Ela é graduada em Letras, Língua e Literatura Inglesa pela Universidade de Brasília, mestre em Linguística e Ensino de Inglês pela Universidade de Leeds, Inglaterra, e doutora em Linguística e Psicologia também pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, no Departamento de Psicologia, com a supervisão, a colaboração do Dr. Raymond Gibbs. Lidera o grupo de pesquisa GELPICOLIN, Cognição e Linguística, registrado no CNPq, é porque eu estou correndo a tela, no programa registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, professora aposentada da Universidade Federal do Ceará, onde ainda atua como colaboradora, orientadora no programa de pós-graduação em letras da Universidade... Como membro permanente do corpo docente da UFC, desculpa, atua também, pulei uma linha, como colaboradora orientadora no programa de pós-graduação em letras da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Tem experiência em psicolinguística experimental, com ênfase em linguística cognitiva e linguística aplicada. Atualmente, interesse de pesquisa se voltam especialmente para a metáfora na fala de vítimas de violência em centros urbanos brasileiros, a partir de uma perspectiva cognitivo-discursiva e da teoria dos sistemas adaptativos complexos. Atua em projetos de pesquisas nacionais e internacionais e na formação de recursos humanos, sob os seguintes temas: categorização, semântica, metáfora conceptual, emergência de metáforas, sob um aporte cognitivo-discursivo, cognição e leitura sob a ótica da complexidade. Tá? Então, esse é o currículo resumido da professora Ana Cristina, tem muito mais coisa. Bom, então, tendo apresentado a professora, eu passo a palavra e disponha do tempo que quiser para a sua fala. Tá, obrigada, Mônica. Acredito que algumas pessoas estavam aqui a semana passada, então já estamos se acostumando, né, comigo aqui, 2 semanas seguidas, só que dessa vez eu estou sozinha. Semana passada eu tive o prazer de estar com o Antenor, e gostamos muito das interações que surgiram a partir da nossa fala. Eu acredito que hoje também nós teremos algumas interações, inclusive prevenir aos meus colegas da linguística cognitiva que eu imaginei falar para uma plateia praticamente leiga nos assuntos que eu vou abordar. Isso já me entrincheirando
a respeito de possíveis, né, bombas que eu poderia estar recebendo nos questionamentos. Estou usando aí a metáfora, a argumentação é guerra, né? Só que o corretor do Google, em vez de aceitar a palavra entrincheirada, ele disse assim, eu já vou entrar cheirada. Então, quer dizer, ele detonou a minha reputação. O Paulo disse que ele tomou um susto quando leu isso, né? Depois eu corrigi a mensagem. Isso é só para a gente ter uma ideia, gente, de que o computador realmente nada mais faz do que o que é colocado como as regras de entrada, os algoritmos, né, pelos quais ele trabalha. Não tem semântica nenhuma interna. A gente vai voltar a esse assunto ao longo da apresentação. Mas aí eu coloquei lá o asteriscozinho, entrincheirada, e disse para o pessoal que eu só tomo os remédios que eu preciso tomar. Bom, é isso, gente. Então, eu não vou estar vendo vocês, mas porque eu vou estar projetando a minha tela. E eu também tenho aqui o meu iPad do lado, porque algumas, vamos dizer assim, informações extras que eu gostaria de dar durante a palestra estão aqui numa outra apresentação. De vez em quando, eu vou dar uma olhadinha assim para o lado, é porque eu estou pegando algumas informações extras que eu gostaria de ressaltar naquele momento. Como é muita coisa para a gente lembrar, eu fiz isso como um recurso à minha memória. Então, eu vou começar a apresentar, a fazer a minha a apresentação da tela, e como eu disse, vou ficar sozinha aqui, mas vocês vão me ver, né? Eu vou agora mesmo fazer essa mudança para os slides. Então, apresentar a tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Ótimo, isso é uma ótima notícia. Muito bom. Então, agora eu vou iniciar aqui a modalidade apresentação. Pronto. Então, nós temos aí o título, né? Paradigmas cognitivos, implicações para a linguística, a minha identificação, a universidade à qual eu pertenço, né? O NISC está quase saindo do meu currículo, eu concluí a minha trajetória, a minha missão lá com eles, e muito em breve eu estarei apenas na Universidade Federal do Ceará. E o grupo GELPCOLI, né, que é cadastrado no CNPq, no Diretório de Grupos, cuja logo eu não trouxe aqui. Hoje nós não temos nenhuma logo. A minha apresentação busca, entre outras coisas, né, expor... Estão me ouvindo? Alô? Sim. Tá. Então, expor a evolução do conceito de cognição. Também enumerar alguns pontos sobre o desenvolvimento da linguística cognitiva, com resultados advindos de áreas como as neurociências, em especial a neurofisiologia, que nos convidam a repensar o conceito de cognição. Também discutir o que o termo cognição corpórea significa, assim como as implicações dessa visão à noção de representação mental. Mostrar algumas repercussões recentes que essa nova visão, que já não é tão nova, mas, enfim, em termos de tese racionalista, é uma nova visão, né? A gente sabe que os iniciadores, né, o resquício dessa tese, chega lá a Platão. Então, não deixa de ser uma nova visão. Então, mostrar como essa visão traz algumas repercussões para o âmbito da pesquisa linguística, a visão de cognição corpórea. De modo geral, quando a gente usa o termo cognição, a gente aplica, né, o termo para referir, dentre outras coisas, as formas pelas quais nós, humanos, adquirimos, processamos, armazenamos e resgatamos conhecimento. Eu estou até usando aí uma linguagem simbólica, né? Se a gente fosse falar em conexionismo, seria o modo como nós engramamos esse conhecimento em sinapses neuroniais, né? Mas aí, usando ainda uma linguagem simbólica, eu falo em armazenamento e em resgate, né?
à medida em que nos relacionamos e nos referimos ao mundo ao nosso redor. Então, implicado nessa visão, já temos aí a ideia, por causa justamente do jargão simbólico, né, de armazenamento, de resgate. Parece que a gente encontra-se com um estímulo e ali automaticamente a coisa vem à tona sobre o que nós poderemos fazer naquele momento para agirmos inteligentemente como seres cognitivos. Então, implicado nessa visão, nós já temos aí um resquício da visão objetivista, ou seja, aquela que aposta na noção de um mundo predado. Então, nós, com os nossos sentidos, digamos assim, nos relacionaríamos com as coisas no mundo e rotularíamos, por meio da linguagem, a realidade que nos é apresentada. Essa é a ideia idealizada, né, de base objetivista, para essa própria noção de cognição tradicional. Portanto, eu estou dizendo aí que é a visão tradicional, né, que tem implicado nessa síntese aí, sobre o que é o termo, a definição do termo, né, cognição, tá certo? Vamos ver que há outros paradigmas que, no caso, né, o próprio paradigma experiencialista, que totalmente se opõe à visão objetivista desse mundo predado. A tese dessa, digamos assim, cognição clássica, que promove o paradigma simbólico, também chamado de paradigma mentalista da cognição, ela tem base lá na ideia de Platão. Claro que Platão não estava falando, né, nos seus escritos sobre cognição, nem sobre representação mental, mas, enfim, ele ao colocar suas ideias, né, ele lançava as bases para algo que foi depois expandido na tese cartesiana. E o que é que Platão acreditava? Ele acreditava na crença de um mundo perfeito. E nesse mundo, o intelecto é capaz de apreender ideias, porque assim como as ideias, descorporificado. A gente vai lá no livro, aquela coleção Pensadores, página 20, a gente tem essa citação aí, como se referindo à ideia de Platão, né? Inclusive, tinha que ter a aspa aí, que eu não coloquei depois de descorporificado. Então, a ideia de que havia essa superioridade do intelecto em relação ao corpo. Ele era descorporificado. Isso aí é a base para a tese cartesiana da separação entre mente e corpo. A mente, ela se instaura como autônoma e hierarquicamente superior em relação ao corpo. E esse posicionamento tem sido adotado pela filosofia tradicional de modo geral. Desde Platão, passando por Aristóteles, Agostinho, Descartes, Kant. E ainda hoje em dia, nós temos fortes resquícios dessa visão, ainda hoje. Tá? A gente vai, por exemplo, só trazendo alguns exemplos como professores que somos, a gente vai, às vezes, para livros de português que não dão qualquer status cognitivo à metáfora. Pensam a metáfora como ornamento linguístico, como algo dispensável, como algo, digamos assim, que está a critério, né, do originador do texto, né, do escritor ou do falante, usar ou não, quando na realidade a gente sabe que a metáfora faz parte da nossa vida, dos modos da gente compreender a realidade. Então, assim, essa grande dificuldade da gente falar sobre questões cognitivas hoje em dia, até mesmo dentro da academia, ao meu ver, é porque as pessoas ainda têm um pé bem voltado, né, para essa separação entre mente e corpo promovida pela tese cartesiana. Um comentário, né, dentro dessa visão de cognição que pressupõe a dicotomia entre mente e corpo, é esta aqui, que o fenômeno mental, uma das maneiras pelas quais a cognição é expressa, não teve, em termos cartesianos, lugar no mundo da física.
e deveria ser visto como tendo um status autônomo. Então, quer dizer, nada que tivesse a ver com o mundo e como ele digamos assim, dinamicamente interpretado e reinterpretado pelo sujeito cognoscitivo, interessaria para essa visão. Nós temos aqui uma citação de Descartes, que eu tirei de Gibbs, 2006, onde ele diz: sou uma substância cuja inteira natureza ou essência é pensar, e que, para a sua existência, não precisa de lugar nenhum ou de qualquer coisa material. Então, gente, vocês estão vendo aí, implícito nessa definição aí, né, a questão da mente transcendental. O corpo, ele é visto como pecaminoso, como limitante, como algo que, se a gente pudesse, a gente tiraria do campo das nossas interações cognitivas, das nossas, digamos assim, capacidades cognitivas. Então, o corpo não teve lugar dentro dessa perspectiva, né, clássica de cognição. Então, a gente percebe que, com certeza, fatos do mundo físico, né, do nosso entorno ecológico, da nossa vida enquanto seres que pertencem a determinado conjunto de condições que nos favorecem viver nesse planeta, teve lugar. Né? Até mesmo porque naquela época a gente sabe que a ciência não tinha avançado ao ponto em que avançou hoje em dia. Né? Então, dentro da perspectiva vigotskiana, por exemplo, cognição era entendida como uma possessão humana resultante das chamadas faculdades mentais superiores. Embora que Vygotsky, ele já deu uma contribuição, ele já mostrou que determinados insumos do ambiente seriam capazes de reorganizar determinados mapas mentais, maneiras do cérebro se organizar. Mas, ainda assim, o que eu quero chamar a atenção é que era tido como resultante das faculdades mentais superiores, né? Então, quer dizer, obviamente, não se falava, por exemplo, em cognição animal. E hoje em dia, se a gente vai olhar a literatura, tem uma vasta gama de pesquisas dentro dessa área. Ligado ao conceito de representação clássica, que justamente é o adotado pelo modelo mentalista da cognição, ou modelo simbólico, né? O conceito de representação mental tem sido fundamental. Embora não diretamente promovido por Platão, a gente pode dizer que ele se origina com suas ideias. Depois ele é instituído por Aristóteles e depois... e esse conceito promove a ideia de que a cognição permite o engendramento na mente de imagens de um mundo externo. Então, o conhecimento que nos é acessível, por meio de representações engendradas pela mente, seria entendido como reapresentações de um mundo externo que é estranho em relação à mente que o concebe. Ou seja, a mente como algo distinto e separado do mundo. Então, prestem bem atenção nessa ressalva. Né? Uma reapresentação do mundo externo, que é essa representação, aliás, esse mundo que é estranho em relação à mente que o concebe. Isso aí é uma coisa que leva o status dessa cognição clássica para um patamar que favorece as ideias transcendentais. É como se essa representação fosse algo diáfano que a gente não pode nem sequer segurar para tentar compreender melhor. Né? Dentro dessa visão de cognição, surgiu, por volta dos anos 50, digamos assim, um interesse da parte de pesquisadores, em especial do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, de tentarem reproduzir em máquinas o comportamento inteligente de humanos. Esses
eram, na sua maioria, os que tinham mais força política, eram da visão da clássica de cognição. Havia um outro grupo dissidente que era da visão conexionista. Então, as ideias sobre IA simbólica e IA de base conexionista, depois a gente vai entender um pouco melhor sobre as diferenças entre essas duas visões, começaram mais ou menos ao mesmo tempo. Mas como a linha de pesquisa mais forte era a da IA de base simbólica, eles ganharam, digamos assim, impulso para suas pesquisas, ganharam dinheiro e puderam ir avante. E os estudos conexionistas sobre a relação entre cérebro, né, e mente, né, a relação de como a gente poderia emular em máquinas o comportamento cerebral, ficou durante algum tempo relegado a segundo plano. Né? Até por volta dos anos, se não me engano, nos anos 80, ressurgiu o paradigma conexionista. Então, sob esse ponto de vista, ou seja, o ponto de vista clássico, tradicional, a cognição é considerada, na IA tradicional, quando eu falo IA tradicional, a de base simbólica, como resultado de manipulação de símbolos por meio de regras rígidas, os chamados algoritmos. E dentro dessa perspectiva, a mente é vista como computador, dividida em módulos, com informação a ser processada linear e sequencialmente. Possivelmente vocês já viram em alguns livros de psicolinguística, o pessoal da área de letras, o pessoal do direito que estiver aqui, talvez não, mas dentro da área de letras, vocês talvez já viram alguns modelos de processamento de leitura. E vocês viram caixinhas responsáveis pelo processamento fonológico, pelo processamento morfológico, processamento sintático, semântico e as setas que interligam essas várias caixas. Isso aí nada mais é, gente, do que um modelo inspirado na ideia de que mente é computador. Mas que tipo de computador? Um computador linear, sequencial. Então, essa visão modeladamente, aliás, modelar não, desculpa, modular, módulo, né? Caixinhas, separações. Essa visão moduladamente tem base nessa visão tradicional de inteligência artificial. Certo? E ainda hoje, os nossos computadores, né, utilizam, sim, muitos algoritmos fechados, mas já existe uma abertura para algumas programações com algoritmos menos, digamos assim, menos fechados, mais livres, né, com menos instruções para a máquina. Ou seja, já existe, às vezes, no âmbito da própria IA, uma aproximação entre cognição simbólica e cognição conexionista, né? Cognição não, digamos assim, IA simbólica e IA conexionista, de modo que alguns computadores já são capazes de ter um determinado, né, mas ainda muito limitado, comportamento inteligente, né? Eu coloco entre aspas, inteligente. Porque longe, por exemplo, de satisfazer as nossas expectativas, surge, por exemplo, o corretor automático do WhatsApp, que para mim é um samba do crioulo doido. A gente sabe que sabe escrever, mas aquelas opções chegam tão rápidas na sua tela e, às vezes, assume o comando, porque muitas vezes eu não autorizo na minha mensagem que aquela forma, como a forma que usaram hoje pela manhã lá comigo, eu já entro cheirada, eu queria escrever entrincheirada. E ele, por não reconhecer a palavra, colocou isso. Né? Então, quer dizer, é bastante frustrante, justamente por causa das limitações que acontecem no âmbito dessa modelagem computacional. Já outros computadores de base conexionista, que são muito mais, digamos, adaptáveis e flexíveis em algumas questões. Quando eu estiver falando sobre conexionismo, talvez eu lembre de falar. Só em síntese, a gente então vê, né, que o paradigma simbólico ou o paradigma mentalista, ele prevê dados de entrada, ele prevê uma mente num nível subsimbólico, ou seja, no nível que está abaixo das representações simbólicas. Nós teríamos realmente o cérebro com as
interações que acontecem entre neurônios, né? As interconexões de base eletroquímicas, e nós teríamos padrões de saída. Agora, a mente seria responsável pela reapresentação interna da realidade externa. Então, apenas uma síntese aí para vocês entenderem como é que é vista a questão das entradas e saídas dentro do simbolismo, dentro do modelo mentalista, o paradigma mentalista. Uma coisa que eu não disse, mas serve como uma ressalva agora, é que nós vamos falar sobre esses 3 paradigmas, o simbolismo, sobre o qual eu falo agora, o conexionismo e o atuacionismo, que também é chamado, né, de enatismo, ou enacionismo, ou enativismo. A gente ainda não fechou um termo para nos referirmos a esse modelo que é justamente o da mente corpórea. Então, nós vamos falar sobre esses 3 paradigmas. Há outros, possivelmente, pelo menos há modelos dentro da antropologia, da sociologia, por aí vai. Mas acredito eu que na base mesmo estejam esses 3 grandes modelos da cognição. Teixeira, num livro muito interessante, chamado Filosofia e Ciência Computacional? Não, Ciência Cognitiva. Filosofia e Ciência Cognitiva. Um livrinho bem fino, fácil de ler. Ele traz algumas reflexões a respeito das dificuldades criadas pelo paradigma simbólico. Então, fazendo uma crítica a respeito da teoria da representação clássica, ele diz o seguinte: a teoria da representação clássica falha na resolução do problema da intencionalidade, na medida em que o armazenamento de informações sob a forma de símbolos e a sua manipulação não pode conter o que é extramental, ou o extra-representacional, que permite a relação entre a representação e o seu referente no mundo. Então, quer dizer, Teixeira está dizendo aí uma crítica a essa ideia dessas representações diáfanas, né, de caráter quase etéreo. Por quê? Porque essas representações, já aprendemos em alguns slides atrás, não permitem o que é extramental, o que é extra-representacional. Portanto, como estabelecer a relação entre agentes, porque a questão do problema da intencionalidade tem a ver justamente com um agente cognitivo que age para com o mundo. Então, como solucionar esse problema do agente cognoscitivo e a representação do referente no mundo? Se as representações são diáfanas, não tem um lugar no mundo da física, então como resolver esse nó? A gente já vê aí um problema em relação a essa categoria ou a esse conceito, né, denominado representação mental de base simbólica, representação clássica de cognição, né? Tanto é quando a gente vai nas nossas aulas de introdução à linguística, o professor fala muito, o signo é representado. Há uma representação, há uma relação de significante e significado, e a gente fica pensando, mas o que é mesmo essa representação? Né? Então, realmente, essa tese cartesiana da divisão entre mente e corpo, né? Mente, cérebro, corpo, trouxe diversos problemas, e inclusive para a própria IA de base simbólica. Tanto é que eles buscaram uma aproximação com as questões mais, digamos, do conexionismo, né? Varela, 1997, diz algo interessante. Ele diz, embora saibamos em um computador, embora saibamos que em um computador o nível semântico de computações seja o resultado do trabalho de um programador, não temos ideia como ou de onde as expressões simbólicas codificadas no cérebro adquirem seu significado. Então, tudo que está no computador, tudo, a sintaxe, o código simbólico, né, corresponde à semântica embutida no programa. Mas isso não é o que acontece com as línguas naturais. As respostas cognitivas entre interlocutores
vão para muito além de uma sintaxe, né, que emulasse justamente um algoritmo, o algoritmo da linguagem. Senão seríamos robôs, sempre programados para dizer e responder e agir e redarguir dentro de uma programação engessada. E nós não somos assim. Por isso, nós temos que dizer que a semântica embutida num programa é uma coisa. Aquela que nós produzimos enquanto seres cognoscitivos dentro de línguas naturais é outra, né? Assim, podemos dizer que é impossível espelhar sintaticamente todas as distinções semânticas relevantes para explicação de comportamento. Verdade. Quando a gente vê, por exemplo, a falha da teoria tradicional chomskiana, por que Chomsky teve que fazer tantas revisões à sua teoria? Da gramática internalizada, da GU, né, da GU e dessa estrutura profunda, né, que supostamente estaria ligada a esse gene da linguagem, né, justamente porque no processamento as pessoas fazem uso de uma série de coisas que a teoria chomskiana não abarca. Por exemplo, Chomsky falava sobre as kernel sentences. Então, ele dizia o seguinte, que o tempo de processamento de uma kernel sentence, o que é uma kernel sentence? É uma sentença nuclear. João chutou a bola. Isso é uma sentença nuclear simples, sem nenhum tipo de encaixamento, e ele disse, isso aí vai ser processado mais simplesmente, e, portanto, mais rapidamente, do que quando várias sentenças se encaixam, né, ao longo de uma sentença nuclear, né? O homem que estava sentado no banco da praça, trajado com tarará, fez isso. Então, foram feitos testes psicolinguísticos. E o resultado é que as pessoas, muitas vezes, levavam o mesmo tempo, ou até menos tempo, de processamento para essas sentenças embutidas do que para as chamadas kernel sentences. Então, isso mostra que as pessoas estão trabalhando com outros recursos, que não simplesmente a aplicação de regras algorítmicas, né, na computação e no processamento linguístico. Então, vai essa crítica, né, à questão dos estudos chomskianos. Ainda hoje em dia, há pessoas, né, que estudam o gerativismo, que são bastante adeptas do gerativismo, mas nos grupos de pesquisa que eu pertenço, geocolinha, ecocognição e linguagem, a gente percebe que essa história precisa ser recontada. Bom, chegamos aqui a um outro modelo de cognição, o modelo conexionista, né? Só um pouquinho, antes de passar, e como uma síntese, eu falei que eu ia estar recorrendo aqui à minha outra apresentação, como uma síntese, eu gostaria de dizer o seguinte, que o modelo mentalista, né, o simbólico, ele pleiteia a existência da mente, só em síntese, né? Aposta na ideia no conceito de ideias inatas, né? Esquemas talvez já dados, embutidos em nós, que nós já nascemos com eles, no mundo predado e na representação mental. Então, essas são em síntese, né, alguns dos postulados do paradigma mentalista da cognição, certo? Então, agora nós vamos falar sobre o conexionismo, né? É o próximo paradigma simbólico, não, de cognição que a gente vai abranger hoje. O conexionismo, também chamado de processamento distribuído em paralelo, diz o quê? Rejeita a ideia de uma mente simbólica, regida por regras, algo que é caro, né, aos proponentes da tese simbólica da cognição. Ana? A cognição, pois não? É porque o slide passou agora, porque estava no anterior. Passou agora, né? É. A defasagem, eu acho. Ótimo. Então, o conexionismo rejeita a ideia de uma mente simbólica regida por regras. A cognição é entendida como a emergência de estados globais, ou seja, padrões de output, padrões de saída,
por meio da interação dinâmica de componentes simples, os chamados nós, ou nodos, né? Que na máquina eles chamam de nós, né? Ou nodos. Em termos físicos, seriam os neurônios no cérebro. Então, nós temos uma sequência de entradas, eu não fiz aqui nessa apresentação o resumo do conexionismo, mas nós teríamos uma sequência de entradas, nós teríamos o cérebro e nós teríamos as saídas. Agora, entre as entradas e as saídas, nós temos as unidades escondidas. São realmente unidades intermediárias, ou seja, não podemos garantir que um algoritmo de base conexionista simples, né, mais potente, necessariamente produzirá um determinado e único padrão de saída. Pode haver, pela própria natureza da máquina, né, que está sendo rodada, né, as várias rodadas dentro da questão do fortalecimento das redes, pode ser que uma dada unidade escondida, né, unidade esteja ali presente e possa causar outras saídas, para além daquelas que foram antecipadas pelos cientistas, pelos programadores, enfim, desse programa de base conexionista, certo? Assim como também na nossa própria máquina aqui, né? Não vou chamar de máquina, não, né? No nosso próprio cérebro, né? Um padrão de entrada, ele interage de muitas maneiras internamente com o resto do nosso corpo, porque nós temos, inclusive, formas vivas no nosso corpo, até mesmo nas nossas vísceras, que podem influenciar o nosso cérebro. Então, tudo isso entra numa interação dinâmica muito complexa, e o padrão de saída pode ser outro. Por exemplo, a gente quantas vezes se sente frustrado quando a gente diz, mas a minha intenção não foi te magoar. Você diz alguma coisa com uma intenção. O seu interlocutor recebe a observação com outra ideia, né? Então, quer dizer, são padrões internos, né, do próprio indivíduo com quem você interage linguisticamente, que vão orientar a saída linguística que ele vai te dar em retorno. Desculpa, gente, eu acho que eu estou me engasgando. E muitas vezes isso causa constrangimento, isso causa debates, isso causa frustrações, justamente porque a gente não pode garantir que aquilo que a gente fala será entendido e será processado da maneira como nós intencionamos. Nós temos um projeto de dizer, nós desenhamos alguma coisa, como ela vai ser recebida, como aquela mensagem vai ser processada, só Deus sabe, né? Claro que a gente pode ter algumas ideias mais ou menos fortes em relação a isso, mas não é garantia. No conexionismo, passou, Mônica, o slide? No conexionismo, nós temos que processos mentais são resultados de configurações ad hoc nas redes neurais ou neuroniais. Então, como eu já disse anteriormente, as unidades de entrada, internas e externas ao sistema, são dinamicamente processadas em várias direções, não de forma linear ou sequencial. O significado, incluindo o significado linguístico, é entendido como resultado de estados globais do sistema cognitivo. Nenhum mapeamento rígido entre o item físico, né, aquilo que é produzido em termos de ondas sonoras, e uma referência, uma representação armazenada na memória, tudo é uma questão ad hoc. Eu gosto muito dessa... sim, pronto. De maneira muito simplória, a ideia do processamento em paralelo, envolvendo várias unidades, né? Se fosse assim, mas é muito mais complexo. Apenas uma ideia, né, para ficar aí na mente de vocês, sobre o conexionismo. Mas o que eu gosto muito
é dessa citação de Palmer, de 96. Ele diz assim, os símbolos e seus significados seriam relativos a estados globais da mente. A partir disso, segue-se que os significados dos símbolos seriam estabilizados à medida em que satisfazem estados atratores de redes neurais. Mas, vistos que as redes neurais biológicas sofrem mudanças contínuas, não haveriam dois usos de um símbolo que fossem estritamente idênticos. Então, vejam, gente, a história do significado aí como algo que emerge ad hoc. É mais ou menos o que eu dizia alguns slides atrás. Não temos garantia que a impressão causada pela nossa elocução, pelo que dizemos, será realmente recebida e processada de uma maneira X, Y, Z. Vai depender muito do estado, né? Das mudanças neurais biológicas, que sofrem mudanças contínuas nas pessoas, e, portanto, não haveriam dois usos de um símbolo que fossem estritamente idênticos. A gente pode falar a mesma coisa, mas a gente nunca fala exatamente a mesma coisa. Percebem? Então, é isso, né? Se eu for dar amanhã essa palestra, com certeza, mesmo que eu escute várias vezes a gravação, eu não vou falar da mesma maneira como estou falando hoje, né? E nem tampouco a audiência que a receberia amanhã seria realmente capaz de fazer os mesmos sentidos, fazer emergir os mesmos sentidos e as relações de sentido nas várias mentes, como talvez eu estou conseguindo fazer hoje à tarde com vocês. Bom, embora a visão conexionista não apoie a ideia de uma mente simbólica, regida por regras rígidas, nem as consequências que esta visão tem trazido para a ciência cognitiva, ao meu ver, e isso aí eu acho que dá para a gente comprovar, ela ainda não se libertou totalmente da ideia cartesiana, que promove um distanciamento entre o ser cognoscente, o cognoscitivo e o mundo. Não há, por exemplo, um aprofundamento sobre o papel que as interações dinâmicas situadas ecológica e socioculturalmente e do próprio corpo do indivíduo, né, vivenciadas pelo indivíduo, exercem na emergência do conhecimento. Eu acredito que o homem no conexionismo ainda é dual, só que ao invés de ser corpo-mente, passa a ser corpo e cérebro, né? Porque o foco realmente do conexionismo é o cérebro, é entender o que acontece com esse órgão e tentar emular isso de maneira computacional, certo? Então, essa é uma crítica que eu faço, porque eu acho que o conexionismo ele aposta muito na ideia do cérebro, mas esquece um pouco o corpo. Como é que esse cérebro precisa do corpo? E como é que realmente o entorno também, né, precisa também estar ali para que a pessoa produza cognição, para que a pessoa haja cognitivamente, né? Produza não, faça emergir cognição. Bom, o conexionismo, só fazendo uma síntese, né, ele usa muito a expressão processamento em distribuição paralela, porque justamente são as várias entradas e os vários modos em que essas entradas são processadas internamente, em distribuições paralelas no cérebro, né, que promovem os padrões de saída, né, especificamente se a gente estiver falando sobre computação, né, na máquina também, certo? Eles acreditam, né, num mecanismo cerebral genético para a aprendizagem. Tem sido chamado por algumas pessoas de neobehaviorismo. Mas, na realidade, eu acho que entre o behaviorismo de Skinner, né, ou de Pavlov, ou de Thorndike, há um salto qualitativo muito grande em relação ao conexionismo. Nós sabemos que os behavioristas, muitas vezes, diziam que o cérebro era uma caixa preta, não queriam saber do cérebro, queriam entender os estímulos de entrada, manipular esses estímulos, descrevê-los, e como esses estímulos produziam padrões de saída, né?
na constituição de comportamentos, nada com relação ao cérebro. Já o conexionismo, não, ele aposta e ele quer entender, ele quer estudar o cérebro e quer justamente usar isso como base para a programação de base com o conexionista, né, na máquina. E o conexionismo acredita também que nossas habilidades cognitivas resultam do reforçamento de sinapses. Reforçamento de sinapses. Então, há pesos sinápticos que cumprem determinadas trajetórias e alcançam determinados níveis de ativação, que eles chamam de threshold, ou seja, é o nível em que passando dali um outro comportamento pode surgir, mas até aquele patamar, até aquele limite, o comportamento pode ser previsto, né? Segundo o conexionismo, eu estou só fazendo uma síntese aqui, os conceitos não são entidades estáticas, e sim componentes distintos espalhados por todo o cérebro. Algumas sinapses são mais reforçadas do que outras, há latências neurais, e os conceitos emergem como configurações ad hoc. Eu acho que isso é muito interessante, porque na teoria clássica de conceitos, com base nessa história da representação, a gente teria um objeto idealizado, por exemplo, para a cadeira. E era a partir desse protótipo abstrato aí de cadeira que a gente ia fazer julgamentos, né, de pertença na categoria, se era cadeira, se não era cadeira. Mas dentro do conexionismo, isso é muito mais flexibilizado. Por quê? Porque os conceitos, eles são muito mais, digamos assim, maleáveis. Eu acho que há nesse meu resumo aqui um slide mais adiante, onde eu falo sobre essa questão dos conceitos. Eu vou já encontrar, deixa eu ver aqui. Ok. A visão tradicional, eu ia falar isso depois da visão corpórea, mas cabe aqui também. A visão tradicional de psicologia e filosofia afirma, por outro lado, que os conceitos são representações mentais armazenadas que possibilitam a identificação de objetos e eventos no mundo real. Por exemplo, o conceito de cadeira deveria capturar as propriedades físicas de cadeiras consideradas necessárias e suficientes, olha a teoria clássica da categorização aí, necessárias e suficientes para a pertença na categoria, independentemente dos contextos nos quais estas entidades ocorram. Pesquisas sobre a formação conceitual, no entanto, sugerem que os conceitos estão engramados em regiões sensório-motoras do cérebro. Tem uma pessoa aqui chamada Pulver Miller, 1999. É um pesquisador nessa área. Estudos sobre imagens funcionais demonstram que o processamento de objetos feitos pelo homem ativa o córtex pré-motor. Isso aí eu ia falar mais adiante, mas já serve, porque o próprio conexionismo também acreditaria nisso, né? Então, não temos caixinhas, módulos para colocar os nossos conceitos ali dentro. Tanto é que eu me sinto um pouco incomodada quando as pessoas falam muito a expressão léxico-mental, porque léxico-mental, para mim, é uma expressão muito fortemente enraizada na visão simbólica de cognição. Eu já começo a pensar nas entradas e nas subentradas, e como é que elas se interconectam ou comunicam-se entre si, mas do ponto de vista da neurofisiologia, e mesmo do ponto de vista de propostas, né, dentro de uma linguística voltada para a ecologia, como existe hoje em dia a ecolinguística e a ecocognição, a gente não pode apostar muito fortemente na ideia de um léxico mental. Qualquer léxico que houver, ele tem que tomar emprestado recursos de outras áreas cerebrais, que não apenas as que são, digamos, supostamente exclusivas da linguagem, porque até não há essas áreas exclusivas da linguagem, a gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Eu aqui trago uma pergunta. Será que há evidência de que a visão simbólica de cognição deveria ser abandonada? E mesmo de que a visão conexionista deveria ser alargada, né? Para trazer também o corpo para as pesquisas conexionistas.
temos uma citação aqui de Gallese, 2000, retirado desse artigo de Garbalini e Adenzato, onde esses pesquisadores dizem assim: as chamadas funções motoras do sistema nervoso não apenas fornecem os meios para controlar e executar a ação, mas também para representá-la. Então, vejam, gente, a ideia era de que as representações estão ligadas ao córtex frontal, né? A essa área aqui do cérebro. Mas no caso, o córtex, né, motor, né, ou pré-motor, não entrariam nessas abstrações que levariam às representações. No entanto, as pesquisas realizadas pelos italianos, porque a Gallese é italiano, Garbarini é italiano, Adenzato é italiano, eles têm um forte grupo de pesquisa lá na Itália. Eles dizem que as chamadas funções motoras do sistema nervoso não apenas fornecem os meios para controlar e executar a ação, mas também para representá-las. Ou seja, estão trazendo o quê? O sistema sensório-motor, né? Tá certo? Para dentro da representação, para, digamos assim, corroborar, né, com o conceito de representação. Eles, então, segundo suas pesquisas, descrevem duas classes de neurônios. Os neurônios bimodais, ou seja, aqueles que recebem mais de um tipo de... processam mais de um tipo, né, de estímulo. Os neurônios canônicos e os neurônios espelho, encontrados no córtex pré-motor dos macacos e seres humanos, cuja principal característica é a de que eles podem disparar durante tarefas que envolvam a execução de ações, bem como a pura observação, na qual o participante simula mentalmente a ação que alguém está executando, como se ele próprio fosse realizada. Então, eles trabalharam com chimpanzés e houve um experimento chamado experimento da noz, em que havia 3 condições experimentais. Numa delas, o chimpanzé, ele mesmo quebrava a noz, usando um determinado martelo ou algo do tipo. Numa outra condição, ele ouvia, numa sala diferente, alguém realizando a mesma ação. Não, desculpa, dei um pulo aí. Num segundo momento, na segunda situação experimental, ele via alguém realizando a ação. E num terceiro momento do experimento, ele estava numa sala separada, né, da outra, do outro sujeito, e ele apenas ouvia a ação sendo realizada sobre o objeto. E o que é que eles descobriram? Que as mesmas classes de neurônios, os canônicos e espelho, os espelhos porque eles simulam a ação, né? Eram ativadas. Conclusão, tanto na execução de ações, quanto na observação de ações, quanto na conceptualização, porque já que o objeto não estava na presença dele, ele teve que criar um conceito a respeito daquela ação. Estão sendo processadas pelo mesmo grupo de neurônios, que se encontram onde? No córtex pré-motor. Então, isso traz uma informação nova. Por quê? Porque não é só o pré-frontal aqui, né, o córtex responsável pelas representações. Há questões sensoriais e motoras envolvidas nessas representações, de como o cérebro, né, cria justamente uma evocação mental daquela ação sendo realizada, né? Então, às vezes, por exemplo, as pessoas até brincando dizem assim, professor, então eu não vou precisar mais ir na academia. Basta eu olhar alguém né, na esteira e eu já vou perder as calorias. Mas não é bem assim, não. Funciona em alguns momentos, né? Há outros momentos que a gente tem que realmente malhar, tá certo? Para poder conseguir os nossos objetivos, né? Mas uma coisa é certa, né? Jesus dizia que quem olhasse para uma mulher ao ponto de sentir no coração paixão por ela, já tinha cometido no coração adultério com ela. Então, ele está aí, cientificamente correto, porque os mesmos
os mesmos neurônios que seriam ativados no ato de adultério são os ativados no momento em que você pensa nesse ato. Certo? Então, eu até brincando digo para os meus alunos, olha aí, há mais de 2.000 anos atrás e está em harmonia com o que a gente pode dizer hoje em dia em termos científicos. Bom, conclusão, o fato de que não só as ações motoras, mas suas representações abstratas e significados estão aparentemente ligados à mesma classe de neurônios, apontam para a não existência em termos neurais ou neuroniais de um dualismo entre a percepção, a ação e a resposta cognitiva. Daí, outra pergunta, né? Será que há, na realidade é a mesma pergunta, será que há evidência de que a visão clássica precisa ser abandonada? Existe uma necessidade de se repensar os conceitos de cognição e, especificamente, de representação mental. Em vez de representações formais, abstratas, expressas em termos proposicionais, as representações parecem estar intrinsecamente ligadas à ação. Elas não constituem uma duplicação da realidade, mas podem ser concebidas como ativação virtual de procedimentos motores e perceptuais. Então, as representações passam a estar, né, em sintonia ou ligadas à ação do indivíduo no mundo. As provas recolhidas, né, pela neurofisiologia, que foram apenas parcial e brevemente descritas, juntamente com a incapacidade da inteligência artificial simbólica de duplicar a inteligência e o comportamento humano, tem servido para questionar a visão tradicional cartesiana de cognição, em favor de um conceito integrado, que entende a cognição como ocorrendo, segundo as palavras de Gibbs, 2006, quando o corpo se engaja com o mundo físico, cultural, e deve ser estudada em termos das interações dinâmicas entre as pessoas e o ambiente. Então, qualquer, né, pesquisa voltada para a natureza da cognição humana deveria levar isso em consideração. Precisamos entender o indivíduo e seu engajamento com o mundo físico, cultural, e deve-se fazer estudos dentro dessas interações dinâmicas, né, entre as pessoas e o ambiente. Varela compreende essa visão integrada da cognição como ação efetiva, a história de acoplamentos estruturais que fazem emergir um mundo. Então, percebam aí, gente, há, né, no nosso sistema corporal inúmeras estruturas, assim como há também nos morcegos, nos pássaros, enfim, nas formas de vida, né, que nós temos costumeiramente chamado de inferiores, né, porque não dotadas de uma racionalidade, mas, enfim, o conceito de cognição tem sido cada vez mais visto como uma questão de gradiente, né? Por quê? Porque essa história de acoplamentos estruturais acontece não só na espécie humana, mas também acontece no mundo, né, com outras espécies. Então, por exemplo, esses sistemas de comunicação dos golfinhos, né, o sonar, com certeza há muitos acoplamentos estruturais no corpo daquele ser que fazem por meio do que ele, né, chega ao mundo, da estrutura fisiológica, anatômica deles, e do ambiente em que eles vão ver, preparados para interagir significativamente dentro do seu habitat. E, com certeza, um mundo emerge para aquelas criaturas. Mundo esse que talvez nós não tenhamos acesso, né? Mas vamos falar sobre nós e as cores, né? Para a gente ter a ideia da determinada cor com a qual nós estamos em contato, há uma série de acoplamentos estruturais que estão acontecendo nos côndilos das nossas retinas, na maneira como o estímulo é processado via, né,
os cones das retinas para outras regiões do cérebro, até que lá atrás, no chamado centro da visão, se processa uma impressão dessa cor, né? E com certeza, esse mundo que emerge para nós, em cores, é diferente do mundo que emerge para os nossos gatinhos. Eu tenho 3 gatos. Até onde eu sei, eles não conseguem ver em cores, né? Justamente porque as estruturas, né, e os acoplamentos que acontecem naquele organismo, né, no caso, não são idênticos aos que acontecem conosco, humanos, né? Então é isso, gente. Eu até nas minhas aulas de semântica dizia o seguinte, que a gente tem que deixar de lado a ideia do traço essencial e suficiente, promovido pela semântica clássica. Por quê? Porque a cor é uma impressão. A gente está aqui, eu estou com a luz solar vindo, né, entrando aqui pela janela do ambiente onde eu estou tendo uma impressão de que o fundo desse slide é azul, mas com certeza à noite, já sem a luz solar, eu teria uma outra impressão de azul, ou talvez quase de preto, né? Então, quer dizer, a gente não pode dizer que algo é essencialmente de uma determinada cor, né? Tudo tem a ver com a história de como esses acoplamentos acontecem na imersão desse mundo, que nos é possível ad hoc, naquele momento, no aqui e agora. Tá? Portanto, né, cognição, portanto, deve ser entendida como sendo intrinsecamente ligada à ação corpórea. E, portanto, um resultado dos tipos de experiências permitidas aos organismos dotados de capacidades sensório-motoras e de interações que ocorrem em contextos biológicos, psicológicos e socioculturais. Então, a ideia de que cognição é ação efetiva, é muito forte, porque os proponentes da visão clássica de cognição dizem, não, cognição é a reapresentação interna da realidade externa. Uma vez eu fui dar uma palestra, onde eu tratei sobre isso, e eu sou metida, eu fui lá para... era pré-evento, haveria um evento chamado Metaphor Festival, na Universidade da Suécia, em Estocolmo. E eu entrei em contato com a chefe do departamento e me propus dar uma palestra sobre cognição, o que é a cognição. E eu senti que as pessoas ficavam se remexendo na cadeira, à medida que eu falava. E um colega lá disse assim, então você quer dizer que só o que acontece são essas unidadezinhas simples, que se interconectam, e isso aí é o que é representação. Eu disse, bom, de acordo com a neurofisiologia, parece ser mais promissora uma visão dessa natureza, né, do que a visão clássica. Ele se sentia incomodado. No entanto, a minha colega, ainda lembro o nome dela, Cristina que nem eu, ela, no final da palestra, disse, de fato, acho que você tem razão, cognição nada mais é do que ação. Então, quer dizer, sempre as novas ideias são tratadas com um pouco mais de descrédito, mesmo de inconformação, ou mesmo de... me fugiu a palavra, mas quando você não se sente a desconforto. Pronto. Um novo conceito, que eu falei que não é tão novo, mas enfim, em comparação com os outros, é novo. Ela é, portanto, definida, a cognição corpórea, né? A ideia de corporificação. Ela é, portanto, definida a partir de 2 perspectivas interrelacionadas. Ao usarmos o termo corpóreo, pretendemos destacar 2 pontos. Primeiro, que a cognição depende dos tipos de experiência decorrentes do fato de termos um corpo com várias capacidades sensório-motoras, e segundo, que essas capacidades sensório-motoras são embutidas em contextos biológicos, psicológicos e culturais mais abrangentes. Ainda Varela, no livro The Embodied Mind, 1993. Apenas uma síntese aí, né? Então, tentei mostrar aí que haveria essa interconexão, né? Entre mente, cérebro, corpo e mundo, né? Portanto, podemos dizer que a mente é corpórea, a razão não é transcendental, não vai para além dos limites do nosso corpo, o modo como compreendemos, tem um errinho aí, o mundo está intrinsecamente ligado à nossa história corporal e social. Um pouquinho sobre, desculpa se eu estou sendo muito cansativa, gente, mas nós vamos já terminar. Um pouquinho sobre a questão da neurofisiologia, né? E como as provas apontam para uma visão integrada da dicotomia corpo-mente na constituição da linguagem.
Hellman et al., já em 96, observam que na anatomia e fisiologia do cérebro humano não há nenhuma evidência da presença de estruturas corticais especializadas unicamente para a linguagem ou até mesmo única aos seres humanos. Argumentam que a linguagem é um fenômeno, não é um fenômeno genético, mas epigenético. Como é que nós vamos entender epigênese, epigenético? Com a proposta de que os comportamentos resultam tanto do desenvolvimento genético, dinâmico e complexo, assim como de forças ambientais, durante o desenvolvimento pré- e pós-natal. Então, nós vemos aí o papel do ambiente, e que esse desenvolvimento pode, e realmente acontece, mesmo na época antes do nascimento do bebê. Então, a linguagem seria entendida mais corretamente como um fenômeno epigenético. Coloquei isso aqui em inglês porque eu não quis, tive preguiça de traduzir. Everett, 2017, ele diz assim: cada parte do nosso aparelho vocal tem uma função não direcionada para a fala, relacionada, que é mais básica de uma perspectiva evolucionária e que é encontrada em outras espécies de primatas. A linguagem e a fala veio mais tarde e explorou corpos humanos e cérebros, alterando-os ao longo do tempo. Então, em síntese, o que ele está dizendo aí? Que cada parte do aparelho vocal também tem uma função que não tem a ver com a produção da fala. E é encontrada em outras espécies. Então, aí corrobora justamente essa ideia de que não existe algo que seja única, né, de modo específico e suficiente apenas para a linguagem. Com relação às áreas de Broca e de Wernicke, essas áreas, tidas como principais responsáveis pela compreensão sintática e semântica das línguas, respectivamente, a de Broca estaria para a sintaxe, a de Wernicke para a semântica, o que revelam pesquisas mais recentes, com o uso de ressonância magnética, né, e outras formas de escaneamento cerebral, admitem que tais áreas são necessárias, mas não suficientes para a produção da fala. Sem dúvida, se tais áreas fossem comprometidas, a compreensão da fala será impedida. E se a lesão for muito extensa, será completamente perdida. Isso aí é ponto pacífico. No entanto, tais áreas são importantes para uma gama mais vasta de processos, e não somente para a linguagem. Então, essas próprias áreas, Wernicke e Broca, também são importantes para uma gama mais vasta de outros processos que não linguísticos. Além disso, diversas áreas do cérebro estão engajadas tanto na compreensão quanto na produção da fala. Então, quando a gente percebe a distribuição, né, dessas áreas na constituição tanto da emissão da fala, como também na sua compreensão, a gente percebe que áreas ligadas com o sistema auditivo, com o sistema de movimento, com o sistema visual, também são, né, arrebanhadas, são engajadas nesse momento da compreensão. Não é uma coisa exclusiva de determinadas áreas que seriam, supostamente, né, suficientes para o processamento linguístico. Não. O cérebro é uma máquina integrada e também é bastante, né, a questão da plasticidade cerebral, inclusive quando a gente perde, por exemplo, se perde uma parte da área de Broca ou de Wernicke e não for muito extensa a lesão, novos caminhos, né, podem se formar de modo que com fonoaudiólogos e outro tipo de assistência, a pessoa pode ir retomando, embora que gradual, lentamente, e alguns se dão melhores do que outros, a sua fala. Né? Algumas conclusões. O comportamento cognitivo, incluindo as línguas naturais, resultam de duas perspectivas. Os tipos de corpos com os quais entramos no mundo, o mundo ecológico e sociocultural no qual estamos imersos. Qualquer teoria do desenvolvimento da linguagem e da estrutura linguística deveria levar esses aspectos em consideração. Então, a gente não pode descartar o corpo e a gente não pode descartar a
ecologia, a sociedade, a cultura, nos estudos linguísticos. Portanto, uma abordagem mais plausível para o estudo da linguagem é apresentada pela linguística cognitiva, uma vez que é identificada como uma teoria linguística interdisciplinar, que ativamente procura as correspondências entre o pensamento conceitual, a experiência corpórea e a estrutura linguística, no esforço de descobrir o conteúdo real da cognição humana. Há algumas teorias na linguística cognitiva, como a da metáfora primária, né, a teoria dos modelos cognitivos, que também já estão começando a ser mais foco de algumas críticas, né? A teoria do blending, que é da mesclagem conceptual, que, de certa forma, cumpre mais satisfatoriamente a meta mencionada acima. Ou seja, buscar ativamente as correspondências entre o pensamento conceptual, a experiência corpórea e a estrutura linguística. Eu acredito que qualquer teoria linguística, mesmo que, né, a gente aqui da linguística cognitiva pensamos na linguística cognitiva, mas acho que qualquer teoria linguística tinha que, desculpa o termo, mas descer do pedestal e entender que a gente não pode fazer linguagem, aliás, estudar linguagem, estudar linguística, dentro de determinados parâmetros e paradigmas que hoje em dia já são contestados pela evidência científica. Uma questão forte na questão, agora já fazendo implicações para o processo de ensino-aprendizagem, né, que eu foquei mais na questão do processo de ensino-aprendizagem, a questão da metáfora, né? Diferentemente do que os livros didáticos dizem, a metáfora não é ornamento linguístico, ela é um meio de produção e organização cognitiva sobre como falamos e compreendemos a realidade. Ninguém escapa da metáfora. No momento que eu falei aqui hoje, eu já usei várias metáforas, a gente usa metáfora o tempo todo. A pessoa que recolhe o lixo usa metáfora, a pessoa que fala sobre neurociência usa metáfora, então ela está em todos os âmbitos e em todos os jargões. O ensino-aprendizagem de línguas decorrem... o que eu poderia dizer sobre o ensino-aprendizagem de línguas? As formas linguísticas decorrem de conceitos pré-linguísticos e se fundam a partir das interações do indivíduo com o mundo. Tanto as manifestações linguísticas, de modo geral, quanto as figuradas, devem ser entendidas como manifestações da cognição corpórea e, como tal, intrinsecamente vinculadas a outras capacidades cognitivas. Então, eu acho que o professor deveria ser informado a respeito dessa questão, da intrínseca relação entre linguagem, né, a natureza dos nossos corpos, o mundo e as inter-relações que acontecem nesses três eixos, né? Acredito que o conceito de cognição corpórea é algo que a gente deveria veicular mais, de maneira mais ou menos aprofundada, entre os nossos colegas, entre as crianças na escola, porque isso vai ajudar a atiná-las mais para a questão das compreensões, da linguagem mesmo, né? Coisas que parecem do outro mundo, quando a gente fala em termos corporificados, se tornam mais fáceis de serem aprendidas. O corpo desempenha um papel primordial, isso na questão do ensino-aprendizagem, o corpo desempenha um papel primordial na constituição e compreensão de conceitos, desde os mais concretos aos mais abstratos. Os conceitos emergem a partir de aspectos sensoriais e motores relativos à natureza do corpo, na interação do mundo físico, social e cultural. O professor tem que ter isso em mente, né? Eu acho que até, não sei, talvez ele não tinha nenhuma leitura das que nós temos, mas eu acho que Paulo Freire trazia essas coisas para dentro da sala de aula, né? Ele criticou essa questão dos livros de alfabetização que introduziam na cabeça das crianças do Nordeste coisas que a gente nunca tem aqui, frutas que nós não conhecemos, figo, pera, hoje em dia já tem pera, né? Mas outras frutas, né? E ele dizia, não é assim, a gente tem que trazer o que é nosso para poder fazer sentido para as crianças. Então, acho que vai muito por aí também, sabe? O professor deve ter em mente que a língua não pode ser vista como dissociada dos aspectos corpóreos da cognição. Língua é ação, função, que seja, não forma. Daí decorre que se deve sempre procurar, a partir de exemplos concretos de uso da língua, para se chegar à forma e não o contrário, ou seja, deve se basear em aspectos concretos para se chegar à forma, e não dar forma para
as atualizações, os aspectos mais concretos. Contextualizar conteúdos, não forçar a memorização. Nós temos, né, dentro da linguística cognitiva, a gramática de construções, que parte da função para a forma. Então, as questões que são explicitadas pela gramática de construções, elas não são prescritivas, elas não são, digamos assim, impositivas, mas ela vai ajudando justamente você a construir os sentidos a partir de conceitos como frames, como metáforas, né? como modelos cognitivos, como a ideia de figura e fundo, de perfilamento de sentidos. E eu acho que uma abordagem como essa é mais produtiva do que a da gramática, que tem sido, né, historicamente, a gramática ensinada na sala de aula. Contextos interativos, onde se promova a criatividade, aspectos afetivos e metafóricos da linguagem devem ser priorizados. Essa é a minha proposta, né? Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa a dizer ainda. Sim, voltando à questão dos conceitos, só tem uns 2 slides que eu gostaria de ler aqui para vocês. 2 não, só uma, aliás. Um texto meu, um texto do Gibbs e meu, 2010, quando eu ainda assinava como Macedo. Isso já fica como informação para vocês. Alguns textos meus, Ana Cristina Pelosi de Macedo, sou eu. É porque antes eu era Macedo, hoje em dia eu não sou mais. Sobre o texto que nós produzimos para a revista Delta, sobre Metaphor and Embodied Cognition, numa das partes do texto, nós dizemos o seguinte: assim é possível que a compreensão de objetos feitos pelo homem, isso tem a ver com a questão da compreensão de conceitos, né? Dependa de conhecimento de base motora a respeito da utilização do objeto, o conhecimento de ações. Para mostrar justamente que, às vezes, a gente nunca, ou tradicionalmente, a gente não pensa na importância do se usar as mãos justamente para aprender, né? Uma coisa que eu elogiava no ensino, meus filhos foram criados na Inglaterra, foi a época em que eu estudei lá, né? Estudei, trabalhei, morei lá. Uma coisa que eu admirava era que os professores, ao ensinarem conceitos matemáticos, eles não ficavam na sala de aula. Eles levavam os meninos para o supermercado e mostravam ali como é que os preços diferem e como é que se fazia operações matemáticas para se chegar a entender se o que eu tenho para comprar é suficiente a partir dos preços que eu vejo ali nos vários rótulos, né, marcados nas embalagens e nos produtos. E eles sempre faziam isso. Eles tinham muito o que eles chamam de hands-on learning, ou seja, é a aprendizagem com o uso das mãos. Então, é importante você dar ao aluno a oportunidade de manipular o objeto, para poder conhecê-lo melhor e poder, então, digamos assim, fazer com que aquele conceito passe a ser parte dele, né? Bom, gente, é isso. Eu tenho aqui algumas referências, não estão todas, tá? Mas aí estão as referências. E foi uma tarde pesada, né? Eu não tive nem tempo de descansar, mas, enfim, deu tudo certo, eu espero. Eu vou agora parar a minha apresentação para que vocês possam conversar um pouco aqui comigo. Deixa eu só tentar voltar aqui. Pronto, estou de volta com vocês. Bom, Ana, parabéns pela palestra. Há algumas observações aqui. Nós temos de Roberto M. Pereira. Roberto, você quer fazer a sua pergunta diretamente? Gente, eu perdi, eu não estou me vendo mais. Onde é que eu vou aparecer? Estava gostando de me ver na tela. Agora, pronto. Agora cliquei e deu certo. Sim, Roberto. Deu certo. Eu não sei se ele ainda está aí, não, ou então está sem áudio.
Aham. Pode ir lendo algumas coisas, né? Aqui já há os elogios, né, muito merecidos, Eu estou mas lendo algumas coisas aqui. Aham. seria possível esclarecer um pouco mais o termo léxico mental? A senhora sinalizou um estranhamento pessoal Sim. sobre o uso do termo. Haveria uma nova proposta para a compreensão do léxico mental como capacidade, dicionário internalizado, experienciado do indivíduo? Obrigado por partilhar com conhecimento, meus cumprimentos. Certo, Roberto. Roberto, essa história da terminologia é sempre um problema. Ainda mais que as áreas de pesquisas, elas não. Você não vai dormir à noite e no outro dia já tem uma área estabelecida, cristalizada de pesquisa. Né? Então, assim, no momento, talvez as metáforas ligadas a um léxico mental, a um dicionário internalizado, né? A entradas, né? E como essas entradas são divididas em subentradas, ainda seja uma metáfora produtiva. Agora, na continuidade, à medida que os estudos avancem, eu acredito que novos termos vão surgir. Claro, não se invalida digamos assim, a relevância dessas metáforas utilizadas. Como se falar né? Como se falar em conceitos que emergem na nossa cognição, se a gente não fala de um léxico mental, né? Como entender o dicionário internalizado se a gente não usar a palavra dicionário? Né? Claro, eu na tarde de hoje mostrei que tem muito mais a ver com redes neuroniais que são ativadas, que os conceitos são espalhados, né? estão engramados em várias partes do cérebro. Agora, um jargão, uma terminologia para falar sobre isso de maneira sistemática, até onde eu sei, pode ser que o Paulo saiba de alguma outra coisa, não sei, ou a Ariadne, até onde eu sei, ou o Antenor, não foi ainda produzido. Mas eu acredito que com a continuação do avanço de pesquisas de pessoas que apostam nesses conceitos que foram socializados hoje à tarde, a gente possa, no futuro, termos outras metáforas para nos referir a essas questões. Eu penso assim. Como ele não respondeu... Tá, será que ele saiu? Não, ele não saiu, não. Ele está aqui ainda. Então... O Paulo, que? Paulo Pereira. Roberto... Ele disse que está na biblioteca, por isso não falei. Não pode... Tá certo, olha aqui. Vamos ver o que ele colocou mais alguma coisa. Ele disse, ótima abordagem, amo esse diálogo entre a linguística cognitiva e a linguística aplicada. Tá certo. Isso, obrigado por citar Paulo Freire, com certeza. Bom, tem logo após um comentário do professor Paulo Duque. Quer abrir o microfone, professor? Ele não consegue, ele só consegue digitar. Parece que tem sempre um problema, né, Paulo? Está sem microfone, está sem microfone. Então, vamos ler o que o Paulo colocou. Olha, Paulo, eu estou entrincheirada, viu? Essa apresentação, incluindo as observações críticas, poderia ser transformada em um artigo. Sinto que a noção de corporalidade vem sendo cada vez mais apagada em trabalhos mais recentes. Talvez seja importante recuperarmos essas trajetórias para identificarmos onde estamos e para onde vamos, mas sem nos esquecermos dos princípios que nos afastaram de outros modelos de cognição. Eu concordo. Inclusive, Paulo, no primeiro capítulo do livro Cognição e Linguística, eu assinei um capítulo ali, o primeiro capítulo é meu, o título do capítulo é Cognição e Linguística. E várias das coisas que eu abordei hoje aqui estão nesse capítulo.
Agora, a gente pode fazer, talvez, uma atualização, porque também tem outras coisas que eu falei hoje que não estão contempladas no capítulo. Então, talvez fosse interessante pensar mesmo em termos de se atualizar algumas informações. Revisitar, né, Ana? Exato. Porque, assim, olha, Paulo, eu acho que embora a noção de corporalidade, como você diz, vem sendo cada vez mais apagada em trabalhos mais recentes, ela está ali. Eu acho que quando você fala sobre ecocognição, quando você fala sobre ecolinguística, eu vou me arriscar em dizer que não deixa dessas questões perpassarem também a ideia da corporalidade. O que é que você acha? Ele vai responder por escrito. Paula, conserta esse microfone. Sim, eu acho que precisamos de uma atualização. Foi o comentário dele. Enquanto o Paulo escreve, eu queria primeiro parabenizar a professora Ana Cristina pela essa excelente palestra. Eu abri mão até da minha hora de sono. Eu também não não consegui, fiquei com um peso tão grande na consciência que eu digo, não vai, certo? Ainda bem que eu não fui dormir. Professora, eu queria que a senhora me dissesse, tirasse uma dúvida, né? Primeiro uma dúvida. Quando a senhora fala, ultimamente eu ando lendo muito sobre o aspecto da gramática cultural, certo? Uhum. E eu percebo que a gramática cultural ela trabalha muito com esses aspectos da corporificação, certo? Sim. Porque ela tenta mostrar que na construção do discurso, certo? Sim. E na construção por exemplo, vou pegar um dos exemplos que eu tenho lido mais, sobre a resistência. A resistência de manter uma identidade cultural, de manter uma cultura. A gente percebe que o corpo ele é um elemento fundamental, certo? E a dúvida que eu tenho é o seguinte, na hora que eu estava lendo, na hora que eu estava... Antenor. Cortou. Caiu, ele inclusive saiu. Ele vai ter que entrar de novo. Acho que já ele volta, mas se alguém tiver entre a saída do Antenor e a volta dele alguma outra observação ou pergunta, podem perguntar. A professora Simone, né? Simone é a orientanda da professora Ariadne. Olha aí, a Simone. Gostaria de saber se é possível o uso do termo representação mental na visão de cognição corpórea, pois vi que é utilizado na concepção simbólica de cognição. Pois Simone, eu acho que... Bom, nas minhas reflexões, eu adotei um termo, até onde eu sei é meu, que eu chamo de representação cognitiva socioculturalmente situada, que eu entendo como vamos dizer assim, uma rede ou uma engrama mental constantemente aberta a atualizações e que se funda a partir do conceito de cognição corpórea, mas no situamento social e cultural daquele sujeito. E, claro, ecológico também. Acho que quando eu fiz essa observação sobre o que eu chamo de representação cognitiva socioculturalmente situada, eu não sei se eu puxei para o lado do entorno ecológico também, mas também está, tem que entrar, porque o modo da gente conceber o mundo tem tudo a ver também com o tipo de corpos na interação com o ambiente, né? O conceito daquilo que nos é possível e que não nos é possível, a partir da natureza dos nossos corpos. Então, acho que dentro dessa perspectiva de representação cognitiva, porque, olha, na realidade, o fato é que
seja algo complicado, seja algo difícil de se definir, seja algo aberto a críticas, o termo representação é muito bom. Eu acho que a gente pode continuar falando numa representação. Agora, a natureza dessa representação é uma representação distribuída, é uma representação que leva em consideração não apenas as áreas classicamente, supostamente e exclusivamente da linguagem, é uma representação que está também atrelada às questões do corpo, sociais, culturais e do entorno ecológico. Então, nesse sentido, ou seja, uma definição ampla de cognição que abarque essas questões, eu acho que a gente pode usar, pode continuar, é a minha opinião, continuar usando o termo representação. Respondi? Isso, olha aí o Paulo. É uma representação como uma representação de teatro. Claro, porque o próprio termo enacionismo, ou como eu esqueci de convidar para a palestra, a Nara Figueiredo chama de enativismo, vem do verbo em inglês enact, é E-N-N-A-C-T, enact, que significa o quê, gente? Significa to play a role, ou seja, desempenhar um papel. Então, é isso que nós fazemos o tempo todo, gente, né? Nós somos atores cognitivos, sociais, culturais, históricos, e, né, estamos num mundo que nos possibilita algumas coisas e nos limita com relação a outras. Então, acho que sim, Paulo, é uma representação como uma representação teatral, tá certo. Agora, a gente tem que escrever e convencer as pessoas de que é assim. Vamos fazer isso. Foi bem lembrado. Sim. Então, Simone, eu respondi a sua pergunta? Ou pelo menos... Oi, Pro. Tudo bem? Respondeu sim. Tá foi certo. Ótimo, excelente. Eu queria a indicação do artigo que a senhora sugere. É o primeiro capítulo do livro Cognição e Linguística, que foi organizado por mim. Eu tenho. Pela Heloísa Feltz. Pois é. Sim. E pela Emília Farias. Ele, inclusive, para todos que estão na sala, ele está em forma de e-book no site da Universidade de Caxias do Sul. Se vocês entrarem na editora de Caxias do Sul, vocês vão encontrar e podem fazer download gratuito desse e-book. Está na sua segunda edição o livro. E tem vários capítulos muito interessantes, aliás, todos. Foi... Ana. A Ivânia também deixou aqui um agradecimento, estou lendo aqui algumas coisas. O Antenor voltou? Eu estava aguardando o retorno dele. Pois parece que ele não voltou. Deixa eu ver aqui, eu vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ver se ele está com problemas. Os elogios são muitos. Sim. Eu estava lendo algumas coisas. Que bom que vocês gostaram. Gente, um assunto denso para depois do almoço. Mas, enfim, a gente precisa, né, usar o tempo muito bem usado, então tinha que começar cedo. Vou colocar aqui, Antenor. Cadê você? Acho que ele está com problemas com a internet. Às vezes até, sei lá, é um equipamento que descarrega alguma coisa. Chegou o Antenor, olha aí. Pronto, Antenor, já tinha perguntado cadê você. Antenor, não me pergunte sobre gramática cultural, porque eu não li nada. Eu não sei nada de gramática cultural. Não é perguntar sobre gramática cultural, não. É especificamente sobre a corporificação, entendeu? Porque eu tava imaginando, na hora que eu estava fazendo as discussões, né? Que a necessidade de se discutir a corporificação, porque assim, a gente percebe que para representar representar as variáveis que vão ser analisadas, né, no que chamam
chama de gramática cultural, dentro da pragmática cultural, eles precisam muito dessa relação do corpo com o ambiente, certo? Aí eu queria saber, a pergunta que eu ia fazer para a senhora é mais a respeito da cognição. Na sua visão, para se ter uma resposta mais efetiva, né, sobre aquilo que se está analisando, não precisaria dessa discussão em cima do que nós chamamos de corporificação do ponto de vista cognitivo? Tu diz para iluminar melhor as pesquisas da gramática cultural. Da gramática cultural, porque eles são muito... isso é muito forte neles. Tanto é que, no primeiro momento, quando eu comecei a ler, eu não estava entendendo muito bem o que se analisava, fiquei assim meio perdido. Depois, quando as coisas foram clareando, né, aí eu fui vendo essa base cognitiva, principalmente em dois aspectos. No aspecto da interação com o meio ecológico, certo? Porque ecológico aqui não ecológico no sentido de natureza, simplesmente natureza, né? E também em relação a essa questão da corporificação, né? Até concordo com o Duque quando ele fala uma corporificação até muito mais radical, né? Que precisa ser mostrada, porque senão, como a senhora disse na sua fala, fica muito superficial, fica aquele negócio, olha, a gente está falando aqui em sociocognitivismo. Sociocognitivismo é a relação entre o ambiente e a cognição, e para aí não dá continuidade. O que é que a senhora Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que trazer a questão da corporificação para a discussão das gramáticas culturais, embora que, conforme ele disse, não li nada nesse respeito ainda. Mas acho que a nossa colega Claudiana, que está pesquisando nessa área, por estar no dia da jornada, já vou aproveitar, Mônica, a gente já vai fazer um convite para a jornada dia 6 de julho. Então, eu acho que ela vai se inteirar mais, a partir das nossas falas, eu acho, a respeito de outras questões que têm que ser levadas em consideração nas pesquisas sobre gramática cultural. O fato, Antenor, é que a gente não pode criar um mundo paralelo onde o corpo não desempenha um fator primordial no modo da gente compreender e fazer sentido do mundo. Tem. Não é só o corpo, mas é o corpo no mundo, nas interações, como o mundo nos influencia, como nós influenciamos os outros sujeitos no mundo, como a gente se transforma por esse mundo e também ajuda na transformação dele. Então, quer dizer, é uma interação dinâmica, uma troca constante. Então, assim, eu acho que a gente não pode nunca isolar as coisas dentro de caixas e a gente tem que buscar essa comunicação, sim. Obrigado, professor. É bom que saber que eu não estava pensando errado. Não. Porque eu acho que essa história da gente delimitar muito o objeto de estudo e isolá-lo de outras variáveis é resquício mesmo da metodologia clássica. E que a gente, hoje em dia, com a teoria dos sistemas adaptativos complexos, a gente não pode singularizar muitas coisas, não. As coisas se comunicam, com certeza. Principalmente quando a gente vê essa visão ecológica, né? Até mesmo quando a gente pensa que a representação mental ela não deve ser encarada como frame, como é que eu diria, um frame interno separado do mundo, né? Um frame estanque, um frame abstraído da realidade, uma idealização. Até mesmo o Minsky, quando ele conceitou o frame, né? A gente percebe que ele não fechou muito, não, porque ele diz que o frame, ele no final, essa relação ela é meio hipotética, né? Ele deixa abertura para possíveis alterações, né? Possíveis, como a senhora gosta muito de usar esse termo, amalgamentos, né? A mudanças, né? Porque se não fosse assim, era tudo muito fechado, né? A gente era muito estrutural. Eu li Minsky há muitos e muitos anos atrás, quando eu estava escrevendo a tese. Mas eu lembro algumas coisas. É mesmo, os frames deles são bem abertos, justamente para dar conta do que não dá para colocar tudo num conceito, né, de frame. Então, tem que haver uma abertura maior. Exato. Ana. Sim. Aqui nós temos o professor Paulo Duque destacando ecologia como conjunto de relações. Depois fala excelente corpo no mundo.
E aí ele continua com, sim, é um problema sério esse negócio de ficar reduzindo tudo a poucas variáveis. Nosso fenômeno de estudo é não isolável. Isso. Esse negócio de... Que bom que o Paulo está vendo, mas claro, eu acho que eu Antenor, o Paulo, estamos em sintonia em muitas coisas, é verdade. E a professora Ariadne, eu hoje vi um texto dela, não conhecia o texto da Ariadne, fiquei muito, muito propensa a ler, passei assim os olhos por ele, disse, já vou convidá-la para a nossa jornada. Que bom que ela aceitou, viu, Ariadne? Totalmente artificial, separar o que é complexo, tecido junto. Então... o Paulo me lembrando que eu tenho que sair, verdade. Então, aí veio os agradecimentos, né, todos, e a professora Ariadne também agradecendo. Eu vi aqui, obrigado pelo convite. Eu posso falar um pouquinho sobre a jornada, Mônica? Claro, o tempo é seu, eu só estou preocupada porque você... Não, vai ser muito rápido. Nós estamos organizando, eu como organizadora geral, mas a Mônica, o Antenor, a Letícia, como equipe, né, de organização desse evento, nós estamos organizando a primeira jornada sobre pensamento e linguagem, e na temática, porque vai haver a primeira, a segunda, mas a temática para a primeira jornada é linguística, cognição e cultura. E nós temos, então, a data dessa jornada já pré-agendada para dia 6 de julho, que é uma terça-feira. Então, a minha ideia, e já tem os 8 palestrantes, é reunir 8 palestrantes, que eu não vou chamar de palestrantes, mas 8 apresentadores, porque o tempo de fala não vai ser tão longo, vai ser 30 minutos para cada um. Então, eu quero num dia só, manhã e tarde, eu quero realizar essa jornada. Então, seriam 4 falas pela manhã, 4 falas à tarde. Aí, quem tem aula, talvez a Mônica, outros colegas que têm aula, poderiam convidar os alunos para esse dia da jornada. Né? Nós vamos emitir certificados para quem estiver presente nos 2 turnos, e nós vamos, claro, oportunamente, mandar mais informações sobre as falas de cada um, sobre um mini CV, muito, muito resumido de cada palestrante, porque senão não dá no cartaz, fica muita coisa, né? Então, um mini CV. E eu acho que vai ser um momento muito interessante, porque a gente planeja justamente falar sobre ecocognição, sobre ecolinguística, sobre sistemas adaptativos complexos, sobre... Ariadne vai falar um pouco sobre sistemas adaptativos complexos na constituição de corpora, eu acho, não é, Ariadne? Com base naquele seu capítulo. E eu vou falar novamente um pouquinho sobre a aquisição da linguagem. Nem sei se vou falar, mas se eu resolver, eu falo sobre a aquisição da linguagem, ou eu falo sobre uma outra coisa relativa a sistemas adaptativos, não sei. Mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre a aquisição da linguagem, talvez trazendo mais informações atualizadas. Né? Ótimo. Pronto. Já tem gente querendo que eu fale sobre a aquisição da linguagem. O Roberto, tá bom. Isso. Exatamente. Oi, diga, Mônica. Só retomando aqui, quem não colocou o seu nome, e-mail e instituição de vínculo, por favor, registre isso no chat, para que nós tenhamos os dados para envio do certificado, tá? Ana, nós continuaremos essa parceria com os programas que nós temos por aqui, que são o de Direito, o de Letras em São Luís e Letras em Bacabal, e em outras oportunidades também gostaríamos de ter a presença do professor Paulo Duque, né? A professora Ariadne eu já convidei novamente, ano passado ela já nos brindou com uma palestra, Antenor também, você, quantas vezes quiser, isso aqui é sua casa. Não? Ok, Mônica, vamos dar continuidade a isso, né? Achei interessante essa sua iniciativa de abrir, né, a sua disciplina para vários palestrantes. Isso é muito bom, porque a gente socializa com conhecimentos, conhece outros alunos, eles também nos conhecem, é muito bom.
Bacana, desperta neles o interesse por essa área também, né, que é tão rica. Isso, tanto é que quando eu estava fazendo, assim, planejamento da palestra, eu falei, assim, para os meus colegas, eu estou falando para um público que eu penso, assim, talvez tenha pouca ou praticamente nenhuma leitura sobre os assuntos que eu vou tratar. E eu espero ter sido didática e clara o suficiente para deixar todo mundo, pelo menos, com algumas ideias a respeito desses grandes paradigmas da cognição e dos problemas, né, e possibilidades de cada um. Uhum. Michele Regina ainda perguntou aqui, e eu realmente esqueci de ler, porque aí vieram outras. Sim. O que a senhora pode dizer para alguém que está começando a conhecer a linguística cognitiva? O que eu posso dizer? De todos os eventos do Gelpicolin. Isso. Olha, como é o nome dela? A menina que perguntou? Lucely Regina. A Lucely. Pois então, Lucely. Tá. Você tem um grande, digamos assim, acervo, porque você tem todas as palestras, com exceção de uma, do CIGELP, na nossa página do Facebook. E todas as gravações, com exceção de uma, né, que a autora não permitiu, no YouTube, do Gelpicolin. Então, procura o Gelpicolin, já falo para todo mundo curtir, seguir, dar um like, e por aí vai, né? No nosso, eu botei Coin, não, é Colin, peraí. Ai, meu Deus. Gelpicolin. Pronto, é isso aí. Então, Michele, faça isso. Além disso, você pode ler algumas coisas sobre linguística cognitiva. Tem um texto do Augusto Silva sobre linguística cognitiva. Ele está disponível em PDF na internet. Augusto Silva, da Universidade de Braga. Tem os mais clássicos, como Metaphors We Live By, do Lakoff, Philosophy in the Flesh, de 99, e por aí vai. Mas a professora Mônica pode te orientar nesse sentido, porque ela é tão linguista cognitiva quanto eu, não é, Mônica? Então, eu aqui deixo registrado o meu agradecimento, Ana, pela disponibilidade, pela boa vontade, por toda essa expertise que você conseguiu colocar nessa palestra, que tenho certeza encantou a todos. Pois obrigada, Mônica, foi um prazer, viu? Então, nós estaremos sempre aqui, o espaço é seu, diga a data e a hora, e nós promoveremos palestras, porque sabemos que serão todas de altíssimo nível. Bacana. E é uma parceria entre o GELP UFMA e o GELP Colin UFC.